Olá, queridos, bom dia. Gostaria de ter uma palavra com vocês a respeito de fé. E antes de nós falarmos um pouquinho sobre fé, gostaria de ler um texto da Bíblia que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Bem, uma definição para a fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Como chegar a Deus sem fé? Agir com fé significa não confiar em nós mesmos, não nos nossos sentidos, mas naquilo que Deus espera que cremos. Confiar em Deus, confiar não nas nossas intuições, mas naquilo que a Bíblia nos orienta a confiar. Há coisas que não dá para se explicar apenas com a razão. Por exemplo, o amor não dá para explicar, porque não é uma lógica. Não dá para ser explicado apenas pela lógica. A fé também é do mesmo jeito, não se explica, você vive. E como uma pessoa pode chegar a Deus se ela não tiver fé? Primeiro, quem não gosta de pegar um atalho quando o caminho parece ser difícil? Todos nós, é lógico. Todos nós pegamos atalhos, às vezes, quando as coisas são difíceis para resolvermos. Aí nós procuramos os meios mais fáceis. Às vezes isso é uma solução, mas na vida espiritual as coisas não são assim. A verdade é que a Bíblia nos apresenta que essa fé, que se baseia apenas em sentimentos, em razão, é um modo impossível de se chegar a Deus. E para se chegar a Deus é necessário ter fé, acreditar. Não há outro meio. No entanto, não podemos se aproximar de Deus se nós não acreditarmos que Ele existe e se não tivermos fé, uma fé sincera, uma fé que realmente crê, uma fé que salva. Uma fé, mas a fé, ela tem que ser uma fé com ações. A fé não pode ser uma fé inoperante. O fato é que quando acreditamos em alguma coisa, nós nos dedicamos a essas coisas, a esta coisa, para que possa acontecer. Da mesma forma, quando nós acreditamos em Deus, nós precisamos dedicar a nossa vida inteiramente a Ele, dedicar um tempo para a Sua palavra, para nos aproximarmos do Deus no qual nós cremos, e assim é a nossa fé. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele atende às suas preocupações, atende aos seus pedidos. E Deus age exatamente dessa maneira. Porque a fé é o meio escolhido por Deus para nos aproximar dele. Então não há outra razão, não há uma explicação para você dizer, a fé, eu me baseio na fé pelas razões, pelos acontecimentos. Você crê. E aí a sua crença te leva a acreditar no futuro, nas coisas que ainda vão acontecer. Você vê o impossível. Você tem um raciocínio lógico das coisas que irão acontecer no futuro, porque você espera. A fé te leva a ter esperança. E esperanças nas coisas que ainda não existem. Esperança, uma esperança que vem de Deus. Porque Deus é a razão da nossa fé, é a razão da nossa esperança. E aquele que crê em Cristo, ele deposita inteiramente a sua vida sobre os cuidados de Deus. Porque ele acredita nesse Deus, ele acredita que Deus ele é galardoador daqueles que esperam nele. Então, tenha fé, meu querido, e creia no Deus que tudo pode, que pode todas as coisas e que nos ajuda a resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, que nos apresenta o caminho para nos chegarmos a Ele. Que Deus abençoe o seu dia, um abraço e fique com Deus.